A paz do Senhor para a igreja. Está frio. Mas eu creio que Deus, Ele pode aquecer os nossos corações essa noite, como já tem aquecido. Nós já entoamos os louvores, adoramos com ofertas, oramos e agora nós vamos meditar e pensar na palavra de Deus. A gente está vivendo um período de Olimpíada, né? E uma dessas noites, ou madrugadas, eu tenho às vezes um probleminha de sono e acordo e não consigo dormir, eu ligo a TV, enfim, ou eu vou ler, é assim a minha vida. Mas eu estava vendo uma luta de judô, e não me recordo quem eram os rapazes, mas um era francês, eu me lembro. E, de repente, a luta, para quem não entende de como funciona, como são as regras, o judô você precisa pegar o seu oponente e fazer com que ele bata de costas no chão, ou você tem que imobilizá-lo, pelo menos por uns 20 segundos, e aí você garante o ponto e você garante a luta, você venceu. E você tem 5 minutos para fazer isso. E, assim, eles precisam utilizar muita força, uma para derrubar e a outra para não ser derrubado. E, enquanto eu estava assistindo aquilo, eles, quando passa dos 5 minutos, você vai para uma coisa chamada Golden Score, né? Ou seja, é o ponto de ouro. Quem fizer o primeiro ponto, seja o mínimo que for, já venceu a luta. Esses rapazes estavam quase entre 6 e 7 minutos, ou 8, após a luta. E eu via que eles não estavam mais aguentando, só que um deles estava mais debilitado ainda do que o outro, que era o de azul, o francês. Até que chegou um momento em que ele cai no chão, e o rapaz consegue puxar o braço dele. E, gente, foi assim agoniante para mim, que não tenho nada a ver com os países, então eu não estava efetivamente e emocionalmente envolvido com aquilo, tipo, ele tem que ganhar, ou aquele tem que ganhar. E, de repente, eu me sensibilizei, porque ele não tinha mais o que fazer. Ele simplesmente não esboçava nenhuma reação. Ele estava praticamente dizendo assim: tomara que esses segundos corram mais rápido ainda, porque eu não aguento mais. E aquilo, enquanto eu olhava para aquilo, a palavra do Senhor foi vindo ao meu coração, porque comigo é assim. Não importa onde eu esteja, alguma coisa vai me chamar a atenção e eu vou conseguir conectar o texto. Essa é a minha forma de estar meditando o tempo todo na palavra do Senhor. E qual foi a palavra que veio ao meu coração? Foi primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, a partir do verso 23. Hoje eu trouxe. Eu estou lutando com ele, mas ele está que nem o rapaz do judô. Ele está prevalecendo. Eu não estou mais conseguindo enxergar as coisas direito sem o óculos. Mas, para olhar para vocês, eu tenho que olhar assim, senão fica tudo embaçado. Diz assim, eu estou numa versão que é uma outra, eu gosto de ler na NVI, mas vocês vão acompanhar aqui, mas eu vou ler na versão aqui da Bíblia. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar,
mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por que o Senhor me levou a meditar? Agora, nesse momento que eu começo a meditar, eu já esqueci a luta, mas eu já fui para um outro ambiente. O ambiente que envolve a nossa vida. E parece que nesse texto, Paulo está como eu fui levado. Parece que Paulo está numa arena, porque, trazendo para o contexto de Corintos, a Olimpíada ela não tem 125 anos, como dizem. Tem essa nossa Olimpíada que a gente conhece. Mas a Olimpíada ela é antes de Cristo ainda. E nesse momento, nessa época aqui, existia, era até chamada de Istmo, onde tem mar de um lado, mar do outro, e naquele trecho de terra acontecia os jogos ali nessa região. E esses jogos envolviam corrida, envolvia boxe, envolvia corrida de cavalo, tinha uma série de outras corridas, sendo que o boxe daquela época não é o boxe civilizado, de luvinha que a gente conhece. Os caras gostavam de sangue, então, assim, não é isso. Mas o que me veio à cabeça, olhando assim, eu penso que Paulo era como se ele tivesse com a igreja, olhando para aqueles jogos, e aí ele se volta para a igreja e diz assim, olha lá, está vendo? Olha quantos competidores, quantos vão vencer essa corrida? Só um. Olha quantos boxeadores, quantos vão vencer essa luta? Só um. Mas eu aqui hoje, eu não estou para falar de correr para vencer onde só um tem vencedor. Não. O que Paulo está dizendo para essas pessoas aqui é que nós devemos pegar aquela atitude daqueles irmãos e trazer para a nossa vida, porque a vida do crente precisa ter como parâmetro toda a estrutura que fazia aqueles homens chegarem àquele ponto. Vou explicar, vou melhorar isso. A vida de um atleta, ele tem que ter uma boa noite de sono, ele tem que ter, lá nessa época, eles ficavam 10 meses treinando, 10 meses. Esse rapaz que eu vi da França, não fui investigar a vida dele, mas eles levam anos treinando com o foco apenas na Olimpíada. E é dali que vem a frustração de não passar de um lado para o outro, ou seja, das eliminatórias para as oitavas, para as quartas, para a semifinal e até chegar. Mas todos estão de olho nisso, e Paulo está olhando desse ponto positivo, dizendo assim, olha, a nossa vida, ela tem que ser assim. A gente precisa abrir mão. Mas agora, por que Paulo está falando isso? O foco não é a Olimpíada, o foco não é exercício físico. Aí a gente precisa entender por que ele está escrevendo isso aos Coríntios. Logo no início dessa carta, no primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte aqui para esses irmãos, né? No capítulo 1 ele se apresenta, sou Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, a igreja de Deus. Qual é o endereço? A igreja de Deus que está em Corinto. Eu posso até trazer isso para nós. A igreja de Deus que está em Vargem Grande. Eu posso pegar, Paulo está escrevendo aos Coríntios, mas eu posso trazer isso para a igreja de Deus que está em Vargem Grande. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser
santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, identificação. Paulo está endereçando a um grupo. Esse grupo, ele diz, olha, vocês estão inseridos em algo maior. Vocês são chamados, santificados, mas vocês fazem parte de uma igreja universal que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje a mensagem que o irmão Alex traz é para o irmão Alex, mas é especificamente para os cristãos, principalmente aqui da igreja em Vargem Grande. A mensagem, como foi muito bem falado pelo pastor, nós não combinamos, não é para o rapaz que não veio, para a menina que não veio, não é para o vizinho ou para a vizinha. Essa mensagem é para nós. Então, hoje, nós vamos todos meditar e personalizar a mensagem. Obviamente, algumas coisas não são especificamente para todos, mas a mensagem, de modo global, ela é para todos nós. Amém? Mas olha o que está acontecendo nessa igreja. Irmãos, isso versículo 10 do capítulo 1. Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Primeiro ponto. Nós temos que ter uma mesma linguagem. Eu já falei outras vezes, não se trata do que comemos, não se trata de nós termos que usar o mesmo tipo de roupa, perfume, ir aos mesmos lugares e gostar das mesmas coisas, não se trata disso. Mas, concernente à palavra de Deus, concernente ao reino de Deus, sim, nós temos que ter uma linha. Não dá para cada um sair falando o que quer, o que pensa, ou sair fazendo uma exegese, ou melhor, traduzindo, não uma exegese, mas uma interpretação própria da palavra. Isso está acontecendo nessa igreja, nós vamos ver ao longo do texto. Versículo 11. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. Bom, alguns atletas não são individuais. Por exemplo, futebol, handebol, basquete, vôlei, e tem vários outros. Por melhor que seja um atleta, ele depende dos outros. Ele não, como nós dizemos, ele não joga sozinho. Isso não é diferente na igreja. Na verdade, isso não é diferente em vários âmbitos. Ontem, conversando com um amigo, e a gente até estava falando sobre esse texto, ele é enfermeiro, e eu fiz a pergunta, quando alguém é acidentado, quem socorre ele? Ele disse, o médico. Ele está quase certo. Porque, na prática, primeiro chega a ambulância, tem um motorista, tem os enfermeiros do primeiros socorros. Quando esse rapaz chega, tem um maqueiro. Quando entra lá dentro daquele ambiente, se tiver que fazer operação, teve que ter uma faxineira que faxinou aquilo lá. O instrumentista teve que correr com os instrumentos. Então, quando fizerem uma pergunta, quem foi que socorreu? Olha, muita gente. Porque começou
com o motorista da ambulância e terminou na operação. Mas, no meio disso tudo, olha quanta gente envolvida que a gente nem... Algum de vocês pensavam sobre esse aspecto? Mas ele é mentira o que eu estou falando? Todos têm importância dentro do seu grau. Como é na igreja? O pastor que é importante. Não. Pastor sem membro não é pastor. Membro sem pastor não sabe para onde vai. Vai fazer um monte de bobagem. Mas, para haver um pastor e haver a membresia, as luzes estão acesas, o templo está limpo, o rapaz o irmão da internet está aí atuando, tem alguém ali nos bastidores fazendo com que as coisas fluam para o YouTube, enfim, tem alguém que cuida de todo esse ambiente aqui. Certamente tem gente que a gente nem sabe. A gente sai aqui para comer, a gente às vezes come e dá graças a Deus pela comida, mas não sabemos nem quem foi que fez. Olha quanta gente envolvida no processo. Aí a gente olha para isso aqui e a gente começa a perceber que esses irmãos começaram a se dividir. E gosto de uma coisa que Paulo fala. Paulo diz o seguinte, olha, quase sempre a gente quer preservar me contaram. Fiquei sabendo, hein? Esse é um dos textos que lança luz sobre um problema que pode ser eliminado em qualquer momento na igreja. Fulano disse, acabou. Mas vai gerar confusão. Não. O crente não gera confusão quando ele é um nascido de novo e cheio do Espírito. Por quê? Porque as coisas em Deus são claras. Não pode lançar dúvidas nem dubiedades. Quem falou foi fulano. Está escrito. Paulo registra. Mas isso vai causar confusão. Não para quem nasceu de novo. Para quem nasceu de novo, isso não pode ser um motivo de confusão. Muito pelo contrário. Eles não estão falando por fofoca. Eles estão falando os desvios que estão acontecendo nessa igreja. Eles estão dizendo o que está atrapalhando nessa igreja. Há um projeto nessa igreja. E não é um projeto do pastor. Eu creio que é um projeto de Deus. O crescimento não é projeto humano. O crescimento de igreja é um projeto divino. Ide por todo mundo. Esse é um projeto divino. Agora, o preparo do ambiente para receber essas pessoas, ele é divino em nós. E nós somos quem? Cooperadores. Talvez o Senhor tenha me dado essas oportunidades e tenha colocado essas palavras no meu coração, e eu creio assim, porque Ele quer nos preparar para nós trabalharmos em equipe. Vamos trabalhar em equipe. Há um só Senhor. Nós somos membros de um corpo. E quem é o cabeça? Jesus Cristo. Então, Paulo ele começa a alertar esse povo, porque qual era o motivo da divisão? Paulo plantou essa igreja. Nós lemos aqui essa carta escrita, primeira carta aos Coríntios, mas, na verdade, já havia uma carta, já tinha sido escrita uma carta, a gente não tem acesso a essa carta, porque isso é relatado no capítulo 7, Paulo diz, acerca do que vocês me escreveram, então, já havia uma comunicação entre eles, mas aqui ele vai dizer o seguinte, Paulo, ele planta a igreja, ele supre essa igreja com a palavra de Deus, e agora a família de Cloe, os membros que estão ali congregando, manda dizer, olha, Paulo, a coisa aqui está ficando difícil. Por quê? Aí o versículo...
o versículo 12, ainda do primeiro capítulo, vai dizer o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo. O outro diz, eu sou de Apolo. O outro diz, não, eu sou de Cefas, ou seja, Pedro. E um outro diz, eu não sou nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Cefas, eu sou de Cristo. E olha, como é que essas coisas se conectam, né? Porque a palavra que o Senhor estava dando aqui é justamente isso. Olha, é o irmão que vai ministrar hoje, e às vezes o irmão chega e fica, quem prega hoje? É o fulano? Vou embora. Não é o cara que eu escolhi, que fala aquilo do jeito que eu gosto, como se fosse um self-service, né? É por isso que eu gosto da palavra de Deus, porque aqui, gente, a gente não tem só o que a gente gosta, muito pelo contrário, a gente quando está lendo, a gente tem justamente, muitas vezes, o que a gente não quer. Geralmente a gente passa essas folhas rápidas, mas não é para fazer isso não. Tipo, tem uns memes que aparecem, Deus está vendo que você pulou Levítico, Deus está vendo que você pulou Números. Não, nós temos que ler tudo. E isso vai ampliar, cada vez mais que você lê, isso vai fazer diferença. Então, esse é o primeiro ponto, está tendo briga. Então, como um atleta, e eu estou focado lá naquilo onde a gente começou, capítulo 9, a partir ali do 23 até o 27, como um atleta, e hoje essa mensagem é para nós, os atletas de Cristo, nós não podemos nos envolver em brigas com os nossos companheiros. Por quê? Porque senão a gente não vai fazer um bom jogo e nós vamos ser desqualificados. É simples assim. Continuando, porque eu vou dar primeiro a denúncia, depois a gente vai voltar para um outro lado. Lá no capítulo 3, ele vai dizer o seguinte: eu, porém, irmãos, no versículo 1, eu não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E fica claro para a gente o que é um padrão humano e o que é um padrão espiritual. Está aqui para você que é nova convertida, que está chegando. Isso serve, não é para te assustar, isso serve para te fortalecer. Isso serve para mostrar que o Deus ao qual você se entregou e está servindo a Ele, Ele quer transformar a sua vida de dentro para fora, fazendo com que você comece a entender o que é o reino de Deus, fazer com que você comece a entender a importância da pessoa do lado, a importância dessa e dessa, não só aqui, principalmente lá fora. Principalmente lá fora. E olha que isso tudo é no ambiente cristão. Isso aqui é na igreja. Paulo continua. No capítulo 4, ele vai dizer para nós por que nós não podemos criar celebridades cristãs. Essa palavra é muito pertinente para os dias atuais. Os dias atuais, você vê carreatas de pessoas atrás de pessoas. Você vê pessoas sendo extremamente idolatradas no nosso meio. Eu não estou falando dos outros, estou falando do nosso meio. E isso não é para acontecer. Paulo, ele vai dar uma pancada dizendo quem é Paulo, quem é Apolo. E eu vou aqui abrir
aspas, se vocês não sabem quem é Apolo, Apolo é um homem extremamente eloquente, bom de palavra, um cara que sabia cativar as pessoas, carismático. Então, aonde Apolo chegava, se fosse nos dias atuais, Apolo lotava os estádios, Apolo era aquele cara que conseguia atrair as pessoas com o dom da oratória que ele tinha. Então, por isso, quando as pessoas viram Apolo, elas falaram, eu sou do partido de Apolo. Paulo é um cara muito bravo, Paulo parece ser áspero. Eu não sei como é que era o Pedro, eu sempre vi Pedro inconstante. Mas, infelizmente, a gente está fazendo isso também nos dias atuais. A gente está elegendo celebridades, colocando pessoas, olha, quase acima de Cristo. Eu vejo pessoas que estão num nível assim, difícil. E isso é para a gente abrir o olho. Nós somos servos. Está aqui. Capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. É só isso. É só isso, não tem nada além disso. E o que está acontecendo também em Corinto é que eles estão discutindo. Uns querem sabedoria, uns querem que venham com palavras difíceis. E parece que estão saindo da palavra de Deus. Por quê? Porque no capítulo 4, no verso 6, lá no finalzinho dele, Paulo diz, meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, não para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto, não ultrapassem o que está escrito. Ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, que era o que eles pregavam. E ele está dizendo, a gente não pode sair do que está escrito. A gente tem que viver no que está escrito, e é por isso que a gente vai ver várias advertências do próprio Deus, por exemplo, a Josué. O que Deus diz a Josué? Meu servo Moisés é morto, Josué. Quanto a ti, medita na palavra dia e noite. É na palavra. Na palavra do Moisés, lógico, era Moisés que estava escrevendo, talvez usando alguma amanuense ali, mas era ele que estava escrevendo. E Deus passa para Josué o quê? Sabe qual vai ser o seu método de fazer aquilo que tem que ser feito? Coloca tua mente na palavra. Quando, Senhor? Aos domingos? Não, todo dia. Então, todo dia o quê? Só pela manhã? Não, de dia e de noite. Faça com que a palavra seja efetivamente o que o salmista entendeu. Lâmpada para os pés e luz para o meu caminho. E nessa noite é disso que o Senhor está falando conosco. Porque essa gente aqui está saindo da palavra, eles foram edificados, eles receberam essa palavra, mas permitiram que pessoas que entraram no meio deles começassem a desvirtuar. Então a equipe já estava sendo fragmentada. E como aquele homem que eu disse, caído, já começou a agonizar, sem forças. E tem muita gente que fica assim. Parece que não? Sim, tem muitos. Eu conheço muitos. E por isso essa palavra de advertência. E mais o que está acontecendo no meio dessa gente? Eles são crentes, eles conheceram os desígnios de Deus através de Paulo, Paulo explicou tudo. Além das divisões, eles agora estão brigando, e quando eles brigam, o que eles fazem? Vão à justiça. Tipo, vou acionar a justiça.
irmão acionando outro irmão, mas só que eles não acionavam na igreja, eles iam no incrédulo. E qual é a implicação disso? Então, como é que eu e o pastor Joel nos damos bem? O pastor Joel confere a mim o microfone, e ele também utiliza o microfone, e daqui a pouco a gente sai por aí, pregando em Vargem Grande, anunciando no carro, e daqui a pouco tem uma faixa aí na porta da igreja, eu acionando o pastor Joel com os incrédulos. Quem vai entrar aqui? Quem vai acreditar no que ele diz? Quem vai acreditar em mim? Se ele vai dizer, se essa gente entre eles estão brigando, por que eu vou acreditar no que eles dizem, que creem? Que Deus de amor é esse? Imagina, numa equipe, você sai para jogar e você quer ganhar, e está todo mundo com aquela esperança, colocaram a camisa do Brasil e estão esperando, né? O Neymar vai jogar e o fulano também vai. Eu estou tão bom de Brasil que eu só lembro do Neymar. O Neymar vai jogar, o fulano não sei quem vai jogar, e de repente a gente vê no campo, quando sai a bola, eles trocando soco entre eles. Não vai ter jogo. O adversário vai fazer o gol. E não vai fazer um, vai fazer vários. É isso que Paulo está falando com essa gente lá naquele versículo. Mas não é só isso. Ele diz aqui, capítulo 6, verso 7. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Agora, olha a dica. Essa é uma dica que a gente não gosta. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Sofrer injustiça? Prejuízo? Eu tive um prejuízo, irmãos. E falei até com uma pessoa daqui da igreja. Eu tive um prejuízo na ordem de 15 mil reais. E foram irmãos, às vezes primo, colega, conhecido, irmãos. Isso não tira o fato de serem irmãos. Por quê? Não sei qual é o processo dele, ele pode estar num processo ainda de, muito carrapicho. Agora, não sei, Deus o sabe, mas eu fiz exatamente o que está aqui. A vontade? Deus me livre de falar de vontades que passam no coração. Mas o que a gente faz? Se eu quero ser um atleta de Cristo, existem regras para serem seguidas. Por exemplo, na luta, não pode enfiar o dedo no olho do coleguinha para ganhar, não pode. Você tem que jogar com as regras. No atletismo, não pode botar o pezinho para o amiguinho cair. Você tem que jogar com as regras. Quais as regras que estão estabelecidas para o Alex, que o Alex, naquele momento, querendo arrancar a cabeça do conhecido, não, do irmão, ele se submete. Ele vem para cá e diz, sofre o prejuízo. Por quê? Porque de que ia adiantar? Botar na justiça, acionar, fazer, acontecer. Eu preferi ser cristão. Eu tomei o prejuízo. Eu fiquei no que se chama prejuízo financeiro? Sim. Espiritual? Não. Em momento algum. Aqueles 15 mil naquela época foi um valor que me fez falta, não posso dizer que não. Mas e hoje? Faz falta? Não. Sabe quem é meu patrão? Meu patrão. Sabe quem é meu juiz? Sabe quem julga retamente?
Não sou eu. Coloquei na mão dele. E ele faz tudo como tem. E detalhe, olha, gente, quando a gente fala que coloca na mão de Deus, a gente não pode dizer o seguinte assim, ó, eu botei na mão de Deus e a malequita vai ver só. Não, não pode. Porque geralmente o que o sujeito fala, ó, é o filisteu, deixa ele. Rapidinho, vão dar um prejuízo nele também. Crente não joga praga, irmão. Crente tem que abençoar. Mas eu fiquei com raiva. Mas é lógico. Se você disser que não ficou com raiva, eu vou dizer que você não é humano, é um boneco, é um robô. Mas a gente aqui está aprendendo o que a gente faz com essa raiva, o que a gente faz com os sentimentos que vêm, o que a gente faz quando o adversário nos joga no chão e a gente treinou. Então você consegue sair dessa chave de braço pela palavra de Deus. Porque eu tinha tudo para fazer, sabe o quê? Jogar no ralo o evangelho que eu recebi. Mas eu preferi ficar com o evangelho que eu recebi e estou hoje testemunhando isso para vocês. Eu não estou falando de alguém que conheceu alguém, foi comigo. Agora, olha isso aqui. Ainda no capítulo 6, no verso 8, talvez isso tenha me chamado a atenção. Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. Agora vem a parte boa. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo denuncia, Paulo diz quem nós éramos, mas ele diz, olha quem vocês são, por isso vocês não podem viver assim. Vocês são isso aqui. A palavra é para isso, nós somos isso aqui. E se somos isso aqui, nós temos que aprender a abrir mão. Paulo, para ele chegar lá naquele versículo, relógio, está acabando o tempo. Para ele chegar lá naquele versículo, ele vai falar sobre... Alguém vai perguntar para ele sobre vida familiar, eu não vou entrar nesse contexto, depois você tem a Bíblia, como eu tenho, chega em casa, primeira carta aos Coríntios, dá uma passagem, dá uma lida nela, dá para ler rapidinho, é fantástico, você vai se assustar como esses irmãos eram, mas eram nossos irmãos, detalhe, cheios de dons, todos os dons parece que estavam dentro daquela igreja, talvez por isso a soberba subiu a cabeça, e eles eram extremamente competidores uns com os outros, isso ficou claro logo nos primeiros capítulos. Aí alguém vai escrever sobre como é o casamento, ele vai explicar, eu não vou entrar nessa seara agora, e logo depois alguém também vai falar acerca dos sacrifícios a ídolos, e aí ele entra na questão do sacrifício, explicando o seguinte, porque o que aquela gente fazia? Lá naquela época, tinha muitos templos. Então, o pessoal pegava um boi, vamos dar aqui por exemplo, cortava no meio, metade ele oferecia, e a outra metade ele colocava para vender no açougue. E os crentes começaram a coçar a cabeça. Poxa, olha só, eu me converti e eu sei de onde vem aquela carne. E aí, eu como ou não como? Aí tinha uns que tinham o seguinte entendimento. Olha, não existe Deus nenhum. Isso aí é diabo. Ou eles oferecem para diabo. A carne é de Deus. Deus criou todas as coisas. Então, a gente pode comer. E tinha um outro que tinha uma consciência fraca, que via e falava, não, mas se comer eu vou estar em pecado, e eu não posso fazer isso. E aí, esses irmãos que eram esses do entendimento, eles não queriam nem saber, e detalhe,
eles consumiam essa carne meio que ali, próximo do templo. Então, ficava uma coisa estranha. Paulo diz, realmente, isso aí não é um problema sobre o consumo da carne, pois Deus fez todas as coisas. Mas temos um problema. É quando você deixa de entender o seu irmão. E aí, no capítulo 8, no verso 11, ele escreve, e assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. Então, a coisa começa a ficar estreita porque estão pecando contra Cristo fazendo isso. E aí ele vai entrar no capítulo 9, falando acerca de liberdade e os direitos dos apóstolos. Ele começa a falar sobre, olha, gente, eu estou aqui e eu tenho direito, inclusive, de ter esposa como os outros têm. Eu tenho direito, já que eu semeio questões espirituais, de colher de vocês as questões materiais. Por exemplo, o pastor, ele é integral nessa igreja. Poxa, se ele dedica a vida dele, está aqui, faz gabinete com A, com B, ele atura, eu falo atura, isso é parte minha, tá? Porque assim, ele me atura, às vezes eu posso ser um cara difícil, eu me conheço, mas ele me atura, não, ele me suporta. Suporta não é suportar, insuportável. Não, suportar é isso, ó. Isso aqui é o suporte da minha Bíblia. Então, isso está segurando a minha Bíblia. Muitas vezes esse homem é o suporte. Muita gente acha assim, que suporte é uma coisa ruim. Não, na Bíblia suportar é você colocar o ombro e ajudar esse irmão Alex, fraco, que às vezes está cheio de problemas, cheio de carrapicho, e precisa que alguém limpa. E aí eu venho, pastor, vem cá, garoto. Aí pega lá e passa lá. É assim. E assim a gente vai caminhando, somos uma equipe. É assim que funciona. Mas aqui, o Paulo ele começa a falar acerca dessas coisas, e ele diz o seguinte, irmãos, eu tenho direito de tudo isso. Eu tenho direito de colher entre vocês, eu tenho direito de receber, eu tenho vários direitos, mas eu vou abrir mão de todos esses direitos, porque eu não quero ser um empecilho no Evangelho. Nós não podemos ser um empecilho no Evangelho. Nós fomos redimidos, restaurados, resgatados para resgatar. Nossa vida já não é mais nossa, ela é de Deus, ela é de Cristo, e sendo de Cristo tem um dono, então tem um técnico. E se tem um técnico, esse técnico está dizendo, olha, não dá para você andar do jeito que você acha que tem que andar, não dá para você agir do jeito que você acha, jogar o jogo do seu jeito, tem que jogar o jogo do jeito de Cristo. Mas tem uma outra coisa, maravilhosa, voltando para os versículos e finalizando essa pregação. Todo atleta, lá o versículo 25 do capítulo 9, em tudo se domina, em tudo. E isso está espalhado na Bíblia toda. Aqueles, o que é esse dominar? Dominar é dieta, dorme cedo, acorda cedo. E eu não estou falando de comida nem de sono, eu estou falando de questões espirituais. Se um atleta de alto desempenho, ele dorme cedo, ele acorda cedo, ele abre mão, tem uma festa, não posso, tem um salgado, não posso comer, tem um local para ir, eu não posso, porque amanhã eu tenho que competir, amanhã eu tenho que treinar. Ele tem a sua família, mas ele precisa viajar, ele enfrenta frio, ele enfrenta calor. Olha agora lá no Japão, está um calor terrível, e o sujeito tem que estar correndo. Está suando, tem gente que caiu de insolação, mas ele quer o quê? Uma medalha. E Paulo está chamando a nossa atenção o seguinte, tudo isso você tem que fazer. Mas não é porque você vai alcançar uma medalha corruptível, uma medalha que com o tempo vai embora, mas é porque nós já somos mais que vencedores. A nossa vitória e a nossa medalha e o pódio já está lá preparado. E não é um que vai chegar,
são todos quantos creram. Então você já entrou numa competição consciente de que é um vencedor, mas, por favor, como Paulo falou para aqueles homens, eu também falo a vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não se esqueçam que nessa competição existe adversário, nessa competição é necessário treinar. Como que eu treino, irmão Alex? Você tem que ler a Bíblia. Como que eu treino, irmão Alex? Você tem que estar orando. Como que eu treino, irmão Alex? Você tem que estar envolvido com os santos. Como que eu treino, irmão Alex? Você tem que negar a si mesmo. Não tem outro jeito. Se quiser ser um atleta de alto desempenho ou um cristão, é dessa forma. Se houver outra, lá no final, na saída, fala comigo. Eu quero saber. Tem, pastor? Assim eu encerro, agradecendo a Deus pela sua vida. Essa mensagem foi para nós. Somos atletas de alto desempenho. E se você está tendo dificuldade, semana passada foi pregado aqui. Chame alguém. A irmã que está ali do lado da irmã Josa, se tiver com dificuldade, vai ela aí. Vem cá, irmã. Ora aqui comigo. Bota o joelho aqui no chão. Ó, eu estou assim, 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 assim. Sabe o que é isso? São os incentivadores. Vai, corre, tu vai chegar. Vai, vai. Corre, tu vai chegar. O cristão é assim. E o Espírito Santo, você já tem dentro da sua vida. Permita que ele guie você, que ele dirija você. Amém?